Êxodo 16, o versículo 16. E a palavra diz assim: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém dele deixe para amanhã. Pai amado, te louvamos, Deus, por esta festa bendita, por tudo que os nossos olhos viram e pela glória do Senhor manifestada, Senhor, nesse lugar. Continua, Deus, agindo e operando em nossos corações e agora através da tua palavra. Usa a minha vida, que Jesus Cristo seja exaltado e glorificado nesta ministração. E assim o teu povo seja abençoado. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Jesus, Deus, sempre age no coletivo e no individual. Ele age no coletivo na igreja. Ele, quando falava a multidões, Jesus Cristo estava semeando na multidão, falando no coletivo. Mas em determinados momentos, Jesus falava com determinadas pessoas e ele estava ensinando cada um naquilo que ele queria transmitir àquelas vidas. Então Deus tem um propósito, tem um plano, tira um povo dali da escravidão do Egito e manda esse povo para o deserto. E quando eles chegam ali, a primeira coisa que Deus ordena, ele diz assim: para tudo vocês vão ter que marcar esse dia, essa data, no coração de vocês, dos seus filhos, e de geração em geração, todos hão de se lembrar dessa data. Todos hão de se lembrar desse dia. E ali foi então a celebração da Páscoa. A passagem da escravidão para a libertação. E nesse meio do deserto, acontecem fatos extraordinários. Obra de Deus, poder de Deus agindo sobrenaturalmente na vida daquele povo que ele queria ensiná-los a reconhecer em Deus o Todo-Poderoso, soberano na vida deles. E aqui então, aquele povo estava necessitado de comida, e então Deus providencia para que do alto dos céus viesse a eles o maná. Mas Deus dá uma orientação sobre o maná, para que eles soubessem como comer aquilo. Deus sempre vai dar orientação para você, daquilo que Ele quer, como que você deve fazer. Ele nunca vai dizer para você, faça do teu jeito, porque do teu jeito nós vamos estragar o plano de Deus. Mas Deus determina aquilo que Ele quer e diz como nós temos que fazer. Fazer ou não, cabe a nós. Então, o que nós esperamos de Deus? Que Ele ouça a nossa oração e nos abençoe e nos atenda nas nossas necessidades, ainda que elas sejam impossíveis. Falamos aqui, agora há pouco cantamos, o Deus do impossível. Para Ele não há nada impossível. Então, creia naquilo que você louva, naquilo que você fala e naquilo que você crê. Que para Deus nada é impossível. Não existe algo que você diga assim, isso não dá. Não tem isso. Lá nos céus isso não acontece nunca. Sempre dá. Mas muitas coisas dependem de nós, porque no reino de Deus é assim, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Nós agimos e Deus responde a nossa oração. E ele dá aqui uma orientação a respeito do maná, e ele diz assim, cada
colhei cada um conforme ao que pode comer. Sabe que nós temos limitações em comer da palavra de Deus. Eu sempre digo, não adianta você acordar um dia, pegar a Bíblia e ler ela de capa a capa, até acabar e falar, pronto, li a Bíblia. Eu quero perguntar, o que você aproveitou? Talvez só o primeiro versículo foi o que falou com você, o resto foi tudo leitura. Então, Deus tem uma porção determinada para nós, para que a gente entenda e compreenda, e a porção de Deus é uma medida recalcada, sacudida e transbordante. O que quer dizer isso? Ela vai até onde nós podemos suportar, até onde nós conseguimos assimilar. Mas você precisa se apresentar e deixar Deus falar com você, e Ele encher o teu vaso. Eu disse aqui uma vez, né? Essa medida sacudida, recalcada e transbordante, eu estava um dia lá no meu escritório, né, e meu sócio é o que fazia café. Eu não sou muito bom, eu sei pôr o sachê lá na maquininha e apertar, eu sou ótimo nisso. Mas fazer café mesmo não era comigo, era com meu sócio. E a gente comprou um dia um potinho que veio já, era o brinde, era o potinho, você comprava, né? Hoje compra em saquinho, aquele dia compramos um potinho que vinha 1 quilo de pó de café. E quando acabou aquele potinho, comprou um saco de café e começou a colocar, e eu fiquei observando ele fazendo café. E ele punha café, e formou um monte assim. Falou, não vai caber mais café. Aí ele deu uma sacudidinha. Aí o pó baixou, foi pondo mais café. Aí ele deu outra sacudidinha, aí pôs mais café. E aí não cabia mais. Aí ele pegou a colherzinha, apertou e pôs mais um pouquinho de café. Eu falei, essa é a medida de Deus, sacudida, recalcada e transbordante. Deus faz assim com você. Quando você fala, Senhor, enche-me do teu Espírito, você tem que buscar o Espírito e Deus vai pondo, até a medida que você pode suportar. Quando Ele disser, agora chega, aí você está pronto para caminhar mais uma légua, mais uma milha, seja quanto Deus determinar na tua vida, para que daqui a pouco Ele venha com nova medida sobre a tua vida. Não queira além daquilo que você pode suportar, vá na medida de Deus, porque Ele vai suprir todas as tuas necessidades, ainda que aos nossos olhos elas sejam impossíveis. Mas Deus tem o suprimento para a nossa vida. Então Ele diz, olha, pega só o que você pode comer. Eu comia num restaurante por quilo lá perto do meu escritório, um dia ele pôs uma plaquinha assim, se houver desperdício será cobrado em dobro. Sabe por quê? Porque era ali, não era, tinha por quilo e tinha self-service. Você pagava um preço único e comia quanto queria. Todo mundo preferia, pagava e comia quanto queria. Só que todos os pratos voltavam com comida no prato. Ele podia dizer, já pagou mesmo. Não, se tiver desperdício, eu vou cobrar em dobro. Com Deus não há desperdício, queridos. Deus não faz nada em vão. Tudo que Ele faz por você é para te abastecer, para te suprir, para te dar a medida plena de Deus para a nossa vida. E quando nós recebemos de Deus, nós saímos satisfeitos, saímos saciados. Por isso é que você vem para a igreja para receber alimento. Você não vem aqui para ver irmãos, para fazer aleluia. Não. Receber alimento para a tua vida. E você tem que sair daqui com a medida recalcada, transbordante e sacudida, porque você tem uma semana pela frente, uma longa caminhada, e aquilo precisa te suprir, te abastecer, para que o inimigo não veja em você fraqueza alguma. Porque quem nos fortalece é o Senhor. Então, coma, cada um pegue só aquilo que pode comer. Cada cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E aqui que eu quero agora falar com você. Deus, querido, Ele sempre sonhou, Ele sempre projetou o seu plano, o seu propósito
na família. Desde o princípio, Deus viu tudo que era bom, Ele olha para o homem e diz, não é bom. Porque Deus ainda não tinha visto a família. Mas a partir do momento que Deus cria a mulher, Ele diz, agora sim. E o próprio Adão olha para tudo aquilo e fala, mas não tem nada parecido comigo aqui? E aí Deus fala, dorme aí que já já você vai ver. E ele acorda e se surpreende. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele olhou mais para a carne do que para o osso, creio eu. Porque o que os olhos deles viram era a silhueta de Eva. E aquilo encheu os olhos de Adão, encheu o coração de Adão, e encheu os olhos de Deus, quando viu o plano dele perfeito, realizado. Por isso que aqui Deus diz, vocês vão pegar o alimento para aqueles que estão na sua tenda. Deus está falando com a tua família hoje. E Deus está falando que é a tua casa que o Senhor quer levar aquele maná que está precisando ou está faltando para abastecer a tua casa e a tua família. E hoje nós vamos tratar da tua casa e da tua família, porque a palavra de Deus hoje é dirigida para nós que estamos aqui acomodados e muitas vezes vendo pessoas dentro da nossa casa, na nossa família, sendo levadas ao inferno. Mas hoje é dia de cessar. Hoje é dia de resgate, hoje é dia de bênção para você e para a tua casa, porque o Senhor há de enviar o maná necessário para a tua família, e hoje você vai levar a porção que você precisa, para que toda a sua casa seja abastecida e suprida pelo maná que vem do Senhor para a tua vida. Ninguém vai ficar sem. E o Senhor continua, e os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos, segundo a quantidade daqueles que estavam dentro da sua casa. Então, olha, queridos, o Senhor não está olhando só para você que está aqui hoje. O Senhor está olhando para aqueles que ficaram lá, para aqueles que nunca se dispuseram a sair, ou criar uma resistência para estar aqui com você, para que você declare hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu estou ainda aqui me deleitando em ver casais descendo as águas e vendo a promessa de Deus cumprida, que se você crer, será salvo tu e a tua casa. E essa palavra é para você, é para mim, é para cada um de nós. Nós não podemos ficar indiferentes quando o inimigo está roubando de nós a bênção para nossa casa e para nossa família. E nós não vamos aceitar isso, e vamos declarar guerra ao inferno, porque nós vamos resgatar cada pessoa da sua casa, cada pessoa da sua família, para estar aqui dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não acredito que se alguém chegar amanhã lá na tua casa e dizer assim, vim buscar o teu carro, você vai dizer, está aqui a chave, pode levar. Você não vai deixar. Você vai dizer, não, esse carro é meu. E sabe o que o inimigo está fazendo? É exatamente isso comigo e com você. Ele está levando, e nós estamos entregando a chave para ele. Mas hoje, o Senhor vai dar a chave da vitória nas tuas mãos. Hoje nós vamos declarar guerra para o inferno. Na quinta-feira, queridos, nós vamos começar uma campanha pelas nossas famílias. Eu não aceito mais ver mulheres, homens, jovens, com as suas famílias lá em casa assistindo Fantástico ou Babilônia. Não aceito mais isso. Eu vim aqui pregar um evangelho do reino de Deus. E o evangelho do reino de Deus diz que se eu crer, será salvo eu e a minha casa. E é isso que eu quero ver. A arca vai estar ali na quinta-feira. Você vai trazer os nomes escritos que você quer ver aqui na igreja. E na quinta-feira nós vamos começar uma campanha pelas nossas famílias.
Mas não adianta só fazer campanha, nós vamos pregar o evangelho para nossas famílias. Por isso a igreja está se dispondo a fazer um culto na tua casa, no teu serviço, aonde você levar. Porque nós vamos levar a palavra de Deus aonde quer que Ele leve. Aonde Ele nos mandar, nós vamos pregar a palavra de Deus. Nós vamos anunciar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós queremos ver na vida deles também. E o povo obedeceu e pegou a sua porção e comeu. Mas sabe o que aconteceu? Muitos não confiaram. Acharam que Deus não estava sendo suficiente para a vida deles. Olha, se nós não depositarmos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor e ter certeza de que Ele vai fazer essa obra, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a porta da igreja. E a minha igreja, em primeiro lugar, é a minha casa. E a tua casa é a tua igreja. Eu sei que tem muitos aqui que estão sozinhos aqui hoje. A sua família não tem ninguém aqui. Mas eu declaro em nome de Jesus, eu declaro que o inimigo está derrotado na tua vida, na tua casa, na tua família. Isso não vai continuar desse jeito. Isso não vai persistir desse jeito. Porque nós cremos num Deus do impossível. Ainda que você diga, meu marido jamais vai aceitar, meu filho não quer nem ouvir falar, minha mulher já disse para mim não abrir mais a boca, mas em nome de Jesus, está quebrada toda maldição contra a tua casa, contra a tua família, e nós não vamos permitir que o inimigo ponha a mão em nada que é nosso, que Deus nos deu. E a nossa casa, a nossa família é algo precioso aos olhos de Deus. Deus não vai permitir. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Mas Ele vai nos honrar na nossa fé e na nossa esperança. Salmo 116 diz assim: o Senhor não nos deixará envergonhado na nossa esperança. Então, se você tem esperança hoje, dá um glória a Deus. Amém. Porém, medido com um gomer era... Os irmãos já viram um galão de tinta? Né? Às vezes meu funcionário fala assim, ô engenheiro, compra lá um galãozinho. Não existe um galãozinho, é um galão ou não é galão. Um galão tem 3,86 litros. É a medida do galão. Galãozinho é 3,86 litros. Então, esse gomer era mais ou menos do tamanho de uma lata de tinta, aquela pequenininha, um galão. Então eles enchiam aquilo com a porção necessária. Mas Deus conhece, sabe que você hoje está aqui sozinho. Por isso Ele disse para você assim, pegue a porção para você. Se for muito, um galão, ajunta com a família do lado. Sabe por quê? A tua família está aqui. Uma vez chegaram para Jesus e falaram, está aí tua mãe e teus irmãos. Ele falou, quem são minha mãe e meus irmãos, senão estes que receberam a Jesus e reconhecem o Senhor como seu Senhor na sua vida. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então eu quero dizer para você aí que está se achando sozinha, sozinho, a tua família está aqui. Na terça-feira nós vamos partir o pão. Você não vai estar sozinha. Você não vai estar sozinho. Porque nós vamos fazer como está na palavra. Aqueles que estão só vão se juntar na família do Senhor. Naquela que o Senhor preparou para você. E vamos repartir o pão como a palavra nos ensina. E ali então ele disse, olha, peguem aquilo que vocês precisam. Se for muito, reparta com aquele que tem pouco. Se for pouco, se junte com aquele que tem muito. E assim fizeram. E aí Deus estava ensinando a dar e receber. Jesus estava ensinando, Deus estava ensinando a viver em comunhão. Eu ontem vi aqui o exemplo do que é viver em comunhão. E coloquei uma mensagenzinha lá no Facebook hoje. Que
Viver em comunhão não é só comer junto, mas é aprender a repartir o pão. E repartir o pão é sentar à mesa, com alegria, com aquele que está do teu lado. É poder ter prazer em se assentar uma mesa. Eu quero ter prazer na terça-feira de me assentar do teu lado aqui, na mesa do Senhor. Eu quero ter alegria de poder dividir o pão que vai ser trazido aqui para repartir com você. Eu quero ter a alegria de saber que eu estou fazendo aquilo que Jesus faria se Ele estivesse aqui, fazendo isso na nossa vida. Mas para isso Ele disse para mim, examine-se a si mesmo. Se você está com a vida meio atrapalhada, se você está fazendo algumas coisas que têm pesado no teu coração, conserte-se com Deus, venha terça-feira aqui com o coração alegre, sem peso. Não faça aquilo que desagrada ao Senhor, porque a consequência vem sobre a tua própria vida. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, a bênção vem sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. A palavra de Deus em Provérbios diz que é melhor sentar à mesa, onde há hortaliça com amor, do que onde tem picanha com ódio. Está lá em Provérbios. Sabe, não adianta estar numa mesa farta e as pessoas mal se olham. Não adianta se sentar numa mesa toda cheia de comidas exóticas, rebuscadas, onde não há amor, onde não há comunhão. E ele diz, é melhor comer salada, onde há amor, do que picanha com ódio. Então hoje é tempo de restauração, na nossa casa, na nossa família. Eu sei que muitos estão sofrendo por problemas dentro da sua própria casa. Mas hoje eu quero que a palavra de Deus traga uma nova esperança para o teu coração. Que traga para você uma força que vem do Senhor para você continuar lutando, perseverando, viu? Colocando com fé o papel com aquele nome ali naquela arca na quinta-feira. E não é um, não é dois, mas é uma igreja que vai estar orando por todos aqueles nomes para que o Senhor levante sobre nós a bênção de Deus e nós possamos ver dentro da nossa casa o Senhor fazendo maravilhas. Bem-aventurado aqueles que podem dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu, queridos, quero dizer para vocês, eu tenho uma grande alegria no meu coração de poder dizer isso. E quero ver isso em você. A minha família está aqui. Vocês têm visto a minha família trabalhando. Eu não quero que seja apenas algo passageiro. Eu quero que vocês percebam o que Deus está fazendo dentro das nossas casas, da nossa família. O que Deus tem preparado para nós é algo tremendo, é algo grandioso. Já falei 10 vezes o meu testemunho aqui. Não havia um crente na minha família, nenhum. Mas um dia o Senhor colocou aquele anjo ali na minha vida. Eu fiquei decepcionado. Comecei a namorar no sábado, no domingo ela falou, vou para a igreja. Eu falei, não, vamos namorar. Não, você vai para a igreja. Mas eu queria namorar. Não, se você quiser, vem. Se não quiser, você fica em casa. E eu de raiva fui para a igreja. Foi assim que eu fui para a igreja. Foi assim que eu fui para a igreja. Batendo pé duro, coração duro. Mas eu fui para a igreja. E nunca mais saí. Em seguida veio meu irmão. A mesma coisa. Conheceu outro anjo. Deus levou meu irmão para a igreja. E hoje eu posso contar mais de 50, 60 membros da minha família que podem dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Foi duro? Foi duro. Perdemos algumas vidas? Perdemos. Muitos natais, nós pregávamos a palavra, toda a família reunida. E uns deles nunca mais participaram do Natal com a gente. Nunca mais. E nunca mais quiseram ver a nossa cara. Não queriam nem falar comigo e com meu irmão. Por causa que nós pregávamos o Evangelho todo o Natal.
Antes da ceia, nós falávamos da palavra do Senhor. Perdemos alguns, mas isso compete a Deus, não compete a nós. Mas nós fizemos a nossa parte. Faz a tua parte. Não desista. Não perca nenhuma oportunidade. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando você fizer um aniversário, uma reunião na tua casa, pode estar quem for. Não sente na mesa sem agradecer a Deus. Não cante um parabéns sem antes falar daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Muitos podem nunca mais voltar no teu aniversário. Mas se você ganhar uma alma para Jesus, diz a palavra que ela vale mais do que o mundo inteiro. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê força para que não desanime nunca. Aqueles que não confiaram no Senhor foram lá e levaram 2 latinhas. Não, acho que o Senhor errou, não vai dar. A gula é um dos pecados que está lá na palavra de Deus. Levaram 2 para casa, comeram uma e guardaram a outra. Chegou no dia seguinte, abre a latinha, cheia de bicho. Não adianta querer mais do que o Senhor tem te dado. O salmista diz assim: Senhor, dá-me a porção da qual eu estou acostumado. Nem mais para que eu venha esquecer de ti, nem menos para que eu venha reclamar do Senhor. Mas dá-me a porção da qual eu estou acostumado. Aquilo que o Senhor te dá é aquilo que você precisa. Agradeça a Deus aquilo que Deus tem te dado. Porque aquilo que Deus tem te dado é que vai te abençoar. O que vem demais vai bichar. Não vai servir para você, não vai resolver a tua vida. Confiaram mais no maná do que em Deus. Davi conhecia muito bem isso. Ele falou assim: uns confiam em carro, outros em cavalo, outros no deputado, outros no dono da empresa, outros no... Mas eu não, Senhor, eu aprendi que eu só confio no Senhor. Eu farei menção do nome do meu Deus. Ele sabia, ele tinha vivido essa experiência. Ele sabia que o povo confiava muito mais nas coisas materiais. Mas ele, um homem segundo o coração de Deus, confiava em quem? Farei menção do nome do meu Deus. Ele sabia que não podia confiar em ninguém, mas confiar no Senhor. Por isso que ele não precisava mais. Deus já tinha dado tudo para ele. Você sabe que é ter tudo, o palácio, a melhor madeira, o melhor ouro, a melhor prata, tudo para construir o templo, e Deus chega e fala assim: não é você que vai fazer, pode deixar isso tudo aí. Ele diz: mas Senhor, eu que juntei tudo, trabalhei, eu que fiz tanto sacrifício. Mas não é você. Você já fez aquilo que eu te dei. A tua porção já foi te dada. Fica contente na tua porção, porque você vai ser reconhecido até a volta de Jesus, como um homem segundo o coração de Deus. Não precisou construir palácio, não. Queria construir um templo para Deus, uma coisa boa. Às vezes você está querendo até fazer uma coisa boa, mas não é isso que Deus deu para você. Deus determinou para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Então faça aquilo que Deus está mandando, faça aquilo que Deus tem para você. Ele disse para nós confiarmos nele. Josué 24, no versículo 15. Josué estava diante ali do povo, e havia ali uma situação em que precisava resolver. Eles estavam titubeando. Egito, deserto, Faraó, Deus. Olha quantas incertezas apresentadas àquele povo. E Josué chega para eles e diz assim: olha, não dá para ficar assim. Vocês têm que tomar uma decisão. Ou sirvam ao Deus do Egito, ou ao Deus que eu sirvo.
Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, hoje é dia de você tomar essa decisão. Ainda que você diga, mas como é que eu vou chegar lá em casa? Um dia eu dava aula aqui na escola dominical, há muitos anos atrás. E eu falava mais ou menos isso, sobre confiar que Deus tinha um plano para a tua casa, para a tua família. E um jovem levantou para mim e falou assim, pastor, você acha que eu vou chegar lá em casa, meu pai vai estar bêbado, de camiseta até aqui, ele falou assim mesmo, jogado naquele sofá, bebendo feito um porco, eu vou chegar lá e falar para ele, porque eu falei para ele, vai lá e fala para o teu pai que você ama o teu pai, e que Jesus ama a vida dele. Você acha que eu vou chegar e falar para o meu pai que eu amo a vida dele daquele jeito? Eu falei, é isso mesmo, você vai fazer isso. Ah, não vou. Então, você vai ver teu pai bêbado, você vai morrer vendo teu pai bêbado. E ele foi, e falou para o pai dele, que ele amava o seu pai. Ele falou que aquele dia foi a primeira vez que o pai dele deu um abraço nele. Em todos os anos, ele tinha perto de 21, 22 anos. Primeira vez que o pai dele deu um abraço nele, bêbado. Eu não sei depois o que aconteceu, ele saiu da igreja. Mas eu quero crer no meu coração que aquela palavra mudou a vida daquele homem. Às vezes precisa de um gesto ousado nosso, de um gesto de coragem. Fazer algo que surpreenda a pessoa que você vai colocar o nome aqui. Você tem que surpreender essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu creio que se você vai pôr o nome, é porque você o ama. E amor tem um preço. Amor tem preço. Amor tem preço. Amor exige sacrifício. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Porque Ele te ama. Você sabia disso? Fala para o irmão do teu lado assim, Jesus te ama. Por isso Ele fez um sacrifício. Amor exige sacrifício. Sabe por que hoje muitos casamentos estão sendo desfeitos? De 1, 2 anos de casado já estão sendo desfeitos? Porque ninguém quer fazer sacrifício. Amam, mas não querem fazer sacrifício. E vida de casado tem que renunciar a muitas coisas. A minha vida de solteiro já era. Agora é uma nova fase na nossa vida. Eu tenho que deixar algumas coisas que eu gostava até de fazer, mas agora eu não faço mais. Vou fazer um sacrifício porque eu amo. Mas hoje em dia, ninguém quer pagar o preço. Não querem fazer o sacrifício. Aí perguntam, por que os nossos avós sempre se deram bem? Eu vi muitas vezes a minha avó fazer sacrifícios. Meu avô era um cara insuportável. Mas eu nunca vi a minha avó brigar com meu avô. Ela pagou o preço. Ela pagou o preço. Hoje ninguém quer pagar o preço. Amam, mas não querem fazer sacrifício. Se você ama, nós vamos juntos fazer um sacrifício por aqueles que nós amamos. Para que amanhã você possa olhar aí para o teu lado e dizer, valeu a pena. Pai querido, quero te louvar, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor renova no nosso coração uma esperança, Deus, que talvez para muitos aqui já estivesse quase morta. Mas hoje, Deus, nós entregamos ao Deus do impossível. Ó Deus, entes queridos que nós amamos. E estamos dispostos, Deus,
a pagar o preço, a fazer um sacrifício, Deus, por amor, para que o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, envie o teu anjo, o teu Santo Espírito, Deus, para que toque naquela vida, naquele coração. Ó Deus, e esses lares que hoje estão aqui divididos, ó Pai, lares que foram, Senhor, talvez assolados pelo inimigo, lares que nunca receberam, Deus, o alimento que vem do alto. Mas hoje, Senhor, nós estamos pedindo um milagre, Deus, nestes lares e nestas famílias. Cessa, Deus, toda dor. Cessa, Deus, toda luta, toda dificuldade, toda incredulidade, toda barreira que foi levantada, caia por terra hoje em nome de Jesus. E se levante, Deus, o fogo do teu Espírito, queimando, Deus, tudo aquilo que tem bloqueado, Deus, vidas de enxergarem que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Pai, faz uma obra dentro dessas casas, desses lares, destas famílias. Que nós que estamos aqui hoje, sejamos fortalecidos, enchidos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, para fazer uma obra, Deus, que os nossos olhos, olhando, não creem. Mas os nossos olhos do Espírito têm a certeza de que agindo o Senhor, ninguém impedirá. E hoje, Deus, nós saímos daqui com a nossa fé renovada. E declaramos, Pai, guerra, Senhor, ao inimigo. Para que ele solte, Deus, estas vidas que ele tem prisioneiras, amarradas nas suas garras, Senhor. E sejam libertas pelo poder da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor coloque na nossa boca palavras de poder, palavras que transformam, palavras que salvam, palavras que edificam, para que o teu reino seja engrandecido e o teu nome seja glorificado. Pai, não queremos mais ver lares divididos, não queremos mais ver famílias, Deus, divididas, separadas, ainda que não hajam barreiras físicas, mas por mágoas, palavras, gestos, foram levantadas barreiras, que hoje, Senhor, nós estamos pedindo, nós estamos clamando, para que elas caiam em nome de Jesus. Deus, fortalece cada um, capacita, para que quando abrimos a nossa boca, Deus, o teu Espírito fale por nós. Que não seja por muito falar, mas que seja pela ação do teu Espírito Santo. Porque nós, de nós mesmos, nós nada podemos. Mas com o Senhor, podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Assim, Pai, eu te agradeço. Por cada vida, por cada lar, por cada família. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça, que o Senhor renove no coração a alegria, a paz e a esperança. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.